Cumprimentando também aqueles que já estejam conectados conosco através do canal do YouTube, a Cidade Combita Oficial. E a partir desse momento, todos nós juntos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Quero pedir ao pastor Franciel que está fazendo a oração de abertura dos trabalhos desta noite. Irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos essa noite. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos proporcionou, Senhor, a oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor, nessa noite, um pouco especial, que o Senhor nos ordena, Senhor, a relembrarmos de ti. E também, Senhor, a proclamarmos a tua volta, porque o Senhor vai voltar, Senhor, para buscar a tua igreja. Deus, nessa noite eu te louvo, te exalto por cada vida aqui presente, por aqueles, Senhor, que estão a caminho, Pai. Neste momento nós queremos entregar, Senhor, todo o nosso sentido para te adorar, para te louvar e para te exaltar. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da tua igreja. E te peço, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite. Senhor, não temos outro intuito nessa noite, a não ser de te adorar e te glorificar. Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor, se faça presente no nosso meio, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, porque nós esperamos e aguardamos em ti. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, abrir as nossas harpas, para nós já estamos apresentando o nosso devocional. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o número 328. Glória seja ao nome de Jesus. 328. Só. Com a vida descendo dos céus, da paz, saúde.
Louvemos ao Senhor ainda com o hino de número 334. 334. Glória a Deus. Fala. O fim de todas as coisas cantada, cuidada, não tenhas hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem, depois
Devocional do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como é nosso costume, vamos fazer a leitura do Salmo 22. É um salmo relativamente longo, né? Mas talvez você não tenha a oportunidade, nem o tempo necessário para voltar a sua atenção para a palavra de Deus essa semana. Né? Só você tem a oportunidade nessa noite. Amém, irmãos? Salmo 22. Alternadamente. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, eu livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a mar, tu és meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de maçã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como o leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus
e me pusesse no pó da morte. Pois me moderaram cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Rebatem em si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, todos vós, descendência de Jacó, glorificai e temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descendem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará o Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Essa última parte aqui do verso 27 até o 31, ele tem um caráter escatológico. Porém, eu quero crer que está bem próximo, né, irmãos? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Todos os limites da terra se quebrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Existe uma profecia de Zacarias, irmãos, se não me engano, acho que é no capítulo 14, em que diz que nesse tempo, obrigatoriamente, todas as nações terão de sair das suas terras e ir a Jerusalém adorar o Criador, o Senhor. E isso não é opcional. Hoje você tem opção, e muitas das vezes você não aproveita a oportunidade. Mas segundo o profeta Zacarias, nesse tempo vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório. Interessante, irmãos, que nós que somos pentecostais, aliancistas, né, que defendemos o pré-tribulacionismo, às vezes a gente não pensa nesse detalhe. Mas segundo o profeta Zacarias, quem não for adorar sofrerá duras sanções políticas. Depois vocês vejam lá, Zacarias 14, acho que no verso 10 em diante, vocês vão ver. Que coisa interessante. Mas nessa noite nós louvamos ao Senhor, porque o seu Espírito nos conduziu até aqui nesse lugar. Alguém necessita de oração, irmãos? Eu também, em casa. Em especial, eu gostaria de pedir oração pelo meu filho, irmãos, que essa semana o Senhor me estimulou a orar um pouquinho mais em tempo, de forma mais intensa, e a gente não sabe o que acontece, né? Mas o universo espiritual, ele trabalha. E quando o cliente ele se prontifica a orar um pouquinho mais, você consegue vislumbrar na eternidade, ou nesse universo espiritual, o que está acontecendo. Eu liguei para lá agora à tarde e eu tive uma preocupação enorme com a notícia que eu recebi. Porque o Espírito ele faz pulsar, ele pulsa no nosso coração. Se você ora, você tem essa sensibilidade. Você tem essa sensibilidade. Então eu peço oração pelo meu filho, tá? Diácono da igreja, congregava ali na Renascer, um homem de uma intelectualidade incrível, mas infelizmente está afastado.
E eu tive uma notícia muito triste, mas eu creio no poder da oração. Amém? Eu creio no poder da oração. E eu conto com a ajuda de todos os irmãos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, agradecendo por essa oportunidade que nos tem deixado do céu. Deus, estamos reunidos aqui no seu Espírito e na sua fé, e acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, todos estamos aqui reunidos, e de maneira uniforme nós clamamos, Senhor, intercessoriamente, vem nos ajudar, Senhor. Ó Deus, vem visitar, Senhor, os carentes, os necessitados. Deus, meu filho, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós estamos suplicando e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero me apresentar o louvor. Enquanto eu mantendo louvo a Deus, nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. E lembrando, em especial, hoje, as nossas contribuições são dirigidas ao Departamento de Assistência Social da Igreja para atendimento das famílias que nós ajudamos aqui através dessas contribuições do quilo e também da oferta do culto de ceia. Então, não deixe de cooperar com aqueles envelopes da assistência social que as irmãs sempre têm distribuído. Se alguém não tem esse envelope, eu tenho o meu. Se alguém não tem, procura o irmão Paulo e seja um contribuinte para o serviço social da igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, até aquele que nos ajudava, até que nós temos contado com as muitas misericórdias do Senhor. Por isso estamos alegres, vamos continuar agora com estes Deus, que tem feito grandes coisas. Tudo
pé, por favor. Vamos já orar pelos alimentos que foram doados aqui, para que Deus multiplique a dispensa de cada família que tenha aberto o coração para trazer aqui os frutos de ceia. E o Senhor, multiplicando na sua dispensa, vai abençoar também as famílias que vão receber. E nós sempre oramos dessa forma, para que, se hoje alguém precisa, que Deus abra uma porta de bênção e que as pessoas que hoje recebem, em breve, em vez de estarem recebendo, também estejam ajudando outras famílias. E eu digo isso porque eu tenho vivido uma experiência muito especial nesse aspecto. Quando estava dirigindo lá o bairro dos Marmelos, que é zona rural, né, lá já praticamente Mariporã, mas a congregação é filiada ao São João, e hoje a congregação que já é filiada direto na sede. Nós temos lá uma família que nós fomos socorrer, fomos conhecer aquela família, e quando chegamos naquele lugar onde eles moravam, num barracão de pau a pico. Quem conhece o que é barraco de pau a pico? Pouca gente aqui conhece, né? As paredes são feitas de bambu e preenchidas com barro. E a casa, a cobertura é sapé. E o casal com 10 filhos, numa tristeza muito grande. E nós fomos lá visitar eu e Leia, e quando nós voltamos para a congregação, eu corri para o São João porque era subcongregação, e pedi para o pastor, eu preciso ajudar uma família, e nós não temos nada na subcongregação. Tem alguma coisa aqui? Ele falou, pastor, simplesmente o que tinha aqui já levaram, né? O que tinha já levaram. Aí nós fizemos uma correria naquela semana e arrecadamos mais de 200 quilos de alimento entre vizinhos, amigos, comércio. Arrecadamos e socorremos aquela família. E dali em diante continuamos socorrendo eles. Aí eles moravam numa propriedade que ele tomava conta. Já há mais de 20 anos, quem era dono, se dizia ser dono daquilo lá, abandonou eles lá. No começo ele tinha salário e cesta básica, mas abandonaram. E há mais de 20 anos, e para a glória de Deus, nós corremos atrás disso, constituímos um advogado da igreja, e ele ganhou a posse daquela propriedade. De posse disso, ele pôde ceder também, sob direito de posse, lotes para outros, que era muito grande a área que ele tomava conta. O que aconteceu, irmãos? O irmão começou a plantar, construiu a casa, puxou rede de energia, puxou o telefone para lá e disse, pastor, não preciso mais, sabe o que eu disse? Deus faz essas coisas. E eu quero pedir, nesse momento, pastor Manuel, orar por esses alimentos, pelas famílias que recebem, para que em breve eles sejam também dizimistas e contribuintes em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus, aqui está, Senhor, os alimentos, Senhor, que teu servo tem contribuído, ó Pai, continue abençoando a cada um que recebe o seu alimento, Senhor, que nunca possa faltar em sua casa. Ó Deus, também abençoe aquele que ama receber, Senhor, que um dia ele possa também contribuir, Senhor, para outro. Ó Pai, que tu és poderoso para operar o milagre. Assim, meu Deus, essas bênçãos que me deste, é em nome de Jesus, de teu Filho, aquele que vive e reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Podia sentar. Nós temos alguma apresentação? Muito bem. Nós já vamos pedir os obreiros que saem tirando, levando a assistência social, e depois nós teremos a acompanhar. O mistério de tua glória.
ministrar a palavra de Deus para nós, pastor Josué Fiuza, um amigo muito querido. Ele já é companheiro nosso já de algum tempo. E tem sido bênção no nosso ministério. E nessa noite ele nos dá prazer de estar conosco para ministrar a palavra de Deus. Como nós vamos ser abençoados de Deus? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Coloquemos de pé. Eu quero pedir ao presbítero irmão Leverson, que estará orando pelo pregador que vai estar ministrando logo a seguir. Salve as nossas graças, Jesus. Amém. Oremos assim. Soberano Deus, te apresentamos, Senhor, a vida de teu filho, nas tuas mãos, nas tuas mãos que esteve, Senhor. Mais uma vez mais te pedimos, Senhor, o Senhor use, Senhor, ele aqui como canal de bênção para a nossa vida, Senhor. Para alimentar a igreja que já está com o coração preparado para receber a tua palavra, Senhor. Que nós, nessa noite, Senhor, vamos sair daqui renovados. Que nessa noite vamos sair daqui fortificados, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Enquanto teu servo estiver ministrando, visita a sua casa, visita a tua família, visita tudo aquilo, Senhor, que é a respeito da tua vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor para todos. Amém. Nós podemos tomar assento. Quero nessa oportunidade agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, esse culto de adoração a Deus, glorificando a Deus, principalmente nessa igreja abençoada, participar da mesa do Senhor aqui, que é um culto de ceia. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor da igreja, pastor Léo. Deus abençoe, pastor Léo. Obrigado. Pastor Léo está nos dando a confiança de poder subir esse altar mais uma vez para falar a palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pelo poder, é um amigo, companheiro, pessoa que estamos aprendendo a amar. Deus abençoe, pastor Léo. Toda a equipe de obreiros que estão aqui na minha retaguarda, os obreiros que eles auxiliam, Deus abençoe a todos. Louvado a Deus aqui toda vez pelo Gilson também, o Gilson, que é um amigo e companheiro que já conhecemos de muitos anos, o Gilson. Deus abençoe ele. E toda essa igreja, né? Igreja de modo geral, Deus abençoe a todos. E eu sei que nessa noite é muito específico que nós estamos participando, que é o culto de ceia. Eu não quero aqui ser delongo para não tomar o tempo do cerimonial da ceia, mas eu quero, dentro dessa carga horária que me foi dada, eu quero convidar vocês para nós meditarmos uma leitura bíblica, a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para ler o texto do Evangelho conforme escreveu o evangelista Marcos. Glória a Deus. Evangelho do nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, uma leitura conhecida de todos aqueles que são leitores da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Quero trazer aqui uma meditação para nossos corações nessa noite. Capítulo de número 9, do versículo de número 2 ao versículo de número 7. Uma leitura conhecida de todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo 9, versículo de número 2 ao versículo 7.
Diz assim o texto da palavra de Deus: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias ou Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele todos devem ouvir. Amém? Eu quero também aqui, irmãos, antes de entrar nessa palavra, agradecer toda a igreja que oraram pelo pastor Elissaldo. Não sabe que ele viu aí uma batalha, uma peleja, e agradecer a oração daqueles que apresentaram ele em oração. Não chegou no objetivo que ele estava correndo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E seja feita a vontade de Deus, tudo, né? Às vezes nós não podemos forçar aquilo que Deus quer. Deus tem seus planos e sabe de todas as coisas. Então, Deus abençoe os irmãos por ter orado, e trago aqui também a sua saudação a todos os irmãos. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tomei uma leitura que ela é conhecida de todos aqueles que são leitores da Bíblia. Jesus, quando ainda no seu ministério terreno, ele vai iniciar o seu ministério com quase 30 anos de idade. Jesus, ele vai trazer consigo 12 discípulos, que seriam seus futuros 12 apóstolos. Entre esses 12 apóstolos, Jesus tinha 3 desses que a gente podemos dizer que eram os mais próximos dele, aquele que ele tinha uma intimidade maior, que era Pedro, Tiago e João. Um dia Jesus chama esses discípulos, e a Bíblia vai dizer aqui, se você observou atentamente o texto, que Jesus chama Pedro, Tiago e João em particular. Ele chama eles a sós em particular. E quando ele chama eles a sós em particular, Jesus diz para eles: olha, eu quero revelar para vocês algo, quero revelar para vocês alguma coisa que vocês ainda não viram, que vocês não conhecem ainda. Os discípulos então não entendiam, não sabiam o que Jesus queria. Então os discípulos, e isso é uma dedução que eu faço, os discípulos talvez olhou para Jesus e falou: então, Senhor, se o Senhor tem algo para revelar para nós, então revele para nós aquilo que o Senhor tem. Jesus então olha para Pedro, para Tiago e João, e diz para eles: olha, vocês estão vendo aquele monte lá em cima, e segundo alguns era o monte Tabor, outros falam que era o monte Hermon. Vocês estão vendo aquele monte lá em cima? Nós vamos subir naquele monte, e é naquele monte que está lá o que eu quero revelar para vocês. E Jesus então chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles começam a escalar aquela montanha, aquele monte. Os discípulos então começam a subir aquele monte com Jesus. Quem já subiu em monte sabe que dependendo da altura do monte, e se estiver chovendo, você sabe que não é fácil para você subir o monte. Às vezes tem que segurar em galho, segurar em corda, para você tentar chegar até lá em cima. Porque se estiver chovendo, tempo de chuva, você começa a se escorregar. Os discípulos começam a subir naquele monte com Jesus. E os discípulos então, eu imagino ali, Pedro, Tiago e João, quando eles começam a subir, eu deduzo que Pedro então olha para Tiago
e fala para Tiago: mas por que o mestre está querendo revelar para nós algo, bom Gilson, e tem que ser lá em cima? Por que ele não revela para nós aqui? Para que todo esse esforço, todo esse sacrifício para subir nesse monte? Nós temos que fazer todo esse esforço. Eu já tenho quase cair aqui, e você, João? Não. E talvez João olha para Pedro e diz: Pedro, se o mestre falou que tem algo diferente para nós, subir lá em cima, então vamos fazer a nossa parte, vamos se esforçar, vamos tentar, vamos subir, mesmo que está cansado, está difícil para nós chegar, mas vamos chegar. Se o mestre falou que tem algo para revelar, então vamos acreditar que lá em cima tem algo grande que ele quer revelar para nós. Eu imagino que os discípulos, então, eles estão subindo com dificuldade esse monte, porque para subir monte não é fácil. Estão pondo esforço para chegar até lá em cima, aonde Jesus queria revelar para eles algo que eles não tinham visto ainda. Ora, os irmãos sabem que todos nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma corrida, e nessa corrida que nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos, uns buscam mais, outros buscam menos, outros chegam mais perto de Deus, outros chegam menos, e nessa nossa caminhada, a cada dia que se passa, nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos ter mais visões, ter mais revelações, queremos chegar mais perto de Deus. Porém, muitos de nós às vezes queremos mais de Deus, mas não queremos às vezes pagar o preço, se esforçar, se sacrificar. Nós não queremos às vezes sofrer nada, nenhum dano, para nós alcançar o objetivo que nós queremos. E se você for observar aqui, os discípulos estão se esforçando, eles estão se sacrificando para chegar lá no alvo que Jesus falou para eles. Nesta noite, Jesus também nos convida a mim, convida você, convida nós que estamos aqui também, para um particular, para um secreto. Ele chama nós também a sós nesta noite. E para que ele nos chama a sós, pastor Léo? Porque ele quer revelar para nós algo também. O que ele quer revelar para nós? Ele quer revelar o que você não viu ainda, o que você não ouviu ainda, o que você não conhece ainda. Ele tem algo para revelar para você, coisas muito maior do que você pensa, do que você imagina. E os discípulos então sobem aquele monte. Quando eles chegam naquele monte, a Bíblia vai dizer então que eles chegam naquele monte. Quando eles chegam naquele monte, a Bíblia diz então que Jesus, ele começa a orar naquele monte. E quando Jesus começa a orar, a Bíblia vai dizer que o seu rosto começa a ficar brilhante como o sol. As suas vestes vai ficar mais branca do que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Os discípulos estão ali, observando tudo aquilo que está acontecendo. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que vai aparecer dois personagens do Antigo Testamento. Vai aparecer Moisés representando a lei, e vai aparecer Elias representando os profetas, ambos com corpos glorificados. Se você for observar dentro desse texto, você vai observar que esse texto vai quebrar uma teoria de um segmento que diz por aí que quando o homem ele morre, ele vem encarnado às vezes vem no animal, às vezes vem no bicho, vem alguma coisa encarnado. E você sabe que até tem alguns países por aí que você não pode matar alguns animais, porque fala, se você for matar, você pode estar matando um parente dele. Então eles acreditam assim. Mas se você for observar aqui nesse texto, a Bíblia vai dizer que Moisés já tinha morrido, já tinha mais de 1000 anos atrás. Elias já tinha morrido há mais de 500 anos atrás. Mas quem vai aparecer aqui no Monte da Transfiguração é Moisés ressuscitado, é Moisés na visão e é Elias na visão. O que Moisés vai representar aqui? Moisés vai representar aqui a igreja, que aqueles crentes que dormiam, que dormem em Cristo, que no dia do arrebatamento eles vão ressuscitar primeiro para encontrar o Senhor nas nuvens do céu. Elias vai aparecer aqui representando a igreja, que ela vai ser arrebatada a qualquer momento. Nós estamos aqui nessa noite cultuando a Deus, mas daqui a pouco uma trombeta vai tocar para a processão do arrebatamento da igreja. E quando nós fecharmos os olhos aqui, que nós abrimos, nós já vamos estar na glória, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só quem tem essa esperança nessa noite, levante as mãos e glorifique a Deus. Esses dois personagens vão aparecer aqui nesse monte. Naquele momento, Pedro, Tiago, João, quando eles começam a observar aquela visão,
começam a ver aquela glória. E aí Pedro, ele vai nesse momento, Pedro, Tiago e João, nesse momento, eles vão ter um sentimento ali, que eles nunca tinham tido em todo o seu ministério e o ministério de Jesus na terra. Ora, qual que é o sentimento? Pedro, João, eles vão sentir algo, vão sentir um gozo, uma alegria diferente ali. Por quê? Porque você vai observar que Pedro, João e Tiago, eles ficaram tão emocionados, tão alegres. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, vamos morar aqui nesse monte, Senhor, porque bom é nós estarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 cabanas, 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, porque aqui é bom, é gostoso nós ficarmos aqui, Senhor. Nós estamos tão alegres, tão felizes, mas vamos morar aqui em cima. E eles estavam tão felizes, tão alegres, que eles esqueceram de fazer até cabana para eles, para pedir para eles. Eles estavam felizes, estavam alegres. Você sabe por quê? Eles estavam sentindo a graça, a glória de Deus naquele monte. Você observa, pastor Léo, que Pedro já tinha visto Jesus da vista cego, levantar mortos, levantar paralítico, curar leprosos, já tinha visto multiplicação de pães e de peixes, mas ele não tinha sentido o que ele está sentindo aqui nesse monte. Ele vai ter um sentimento aqui de graça, de glória aqui. Ele vai ter aqui o impacto da glória de Deus nesse monte, porque ele está como fora de si aqui, ele está alegre e está feliz. Olha, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui nessa noite que Deus, Ele quer para mim, para você, Ele quer revelar para você, para mim, coisas que você, talvez você tenha fé aí, 20 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de crente, 50 anos na fé, e talvez você está dizendo assim, pastores que estão aqui que eu vi, está dizendo assim: olha, não, agora só estou esperando minha morte, pô, agora o que Deus queria revelar para mim já revelou, agora eu vou morrer. Não, Deus, Ele tem algo maior ainda para revelar para você. Ele tem coisas que vai muito mais além ainda na sua mente, que Ele quer revelar para você. Eu me lembro quando João, pastor João, ele já estava com mais ou menos 96 a 98 anos de idade. Foi levado para uma ilha chamada Patmos, e naquela ilha João estava esperando a morte, falar: agora eu vou morrer, eu já estou velhinho mesmo, vou morrer. Não, mas naquele momento que ele estava pensando que as feras iam degolar, que as feras iam comer, que ele ia morrer, que era o fim, naquele momento ele entra em comunhão com Deus, e Deus começa a revelar para ele, os céus começam a se abrir para ele vê a nova Jerusalém, ele vê as coisas futuras que iam acontecer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus tem coisas muito maior para revelar para você ainda. Você nessa noite que adentrou esse lugar, entenda uma coisa: as promessas que Deus prometeu para você, elas ainda estão de pé. As promessas que Deus fez para você ainda não caiu por terra. Talvez você está dizendo: Senhor, os anos se passou, o tempo passou, não vai se cumprir. Não, se foi Deus que prometeu, se prepare, porque ainda vai chegar o tempo que Deus vai cumprir promessa nas suas vidas ainda. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele vai sentir aqui o que ele não tinha sentido em todo o seu ministério terreno. Irmão, quando o crente entra dentro do santuário, que ele está ligado na presença de Deus, e que ele entra para participar do culto de louvor a Deus, ele não entra para observar a liturgia do culto, ele entra para estar ligado com Deus. Irmão, ele não fica preocupado com a hora do culto, se o culto vai terminar 9, ou 8h30, ou 9h10, ou 9h10, não está preocupado com o horário do culto, ele está preocupado se Deus vai falar com ele ou não, ele está preocupado se ele vai sentir algo diferente ou não, ele está preocupado se ele vai ouvir a voz de Deus ou não, ele não está preocupado com A ou com B, e se ele está preocupado na glória e na graça que Deus vai trazer sobre a vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele entra e ele quer sentir algo diferente, ele não quer sair da mesma forma. E assim foi Pedro. E aí Pedro, então, naquele momento, os discípulos eles observam toda aquela visão. Ele olha
vê Moisés, eles observam, vê Elias, ambos eles observam com corpos glorificados. E naquele momento que eles começam, Pedro, ele começa a dizer assim: olha, Senhor, esse lugar é muito bom de nós estarmos aqui, vamos morar aqui, porque bom é estarmos aqui. Meus irmãos, se existe lugar melhor de estar, é na presença de Deus. Não existe, eu sei que existe países por aí que a pessoa fala: eu queria ir para Paris, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para a Alemanha, todos esses lugares é bom você ir, é bom você passear, é bom você ir passear, é bom você curtir, mas o melhor lugar de você estar é na presença do Todo-Poderoso. Ainda que seja, como o pastor Léo falou aqui no início, uma casinha, às vezes de sapé, de barro, um barraco, que não tenha muita coisa, não tenha muito enfeite, mas se ali está a presença do Todo-Poderoso, é o melhor lugar de você estar ali naquele lugar. Agora escute, observa, aí naquele momento, quando Pedro ele tem essa visão, ele fala: vamos morar aqui. Então Pedro, ele vai sentir o que ele não sentiu ainda. Pedro, segundo, ele vai ter uma visão que ele não tinha tido ainda, a visão que ele está tendo, a primeira visão, ele não tinha tido essa visão ainda. Em terceiro lugar, Pedro, ele vai ouvir uma voz que ele não tinha ouvido ainda. Quando ele está ali dizendo assim: olha, vamos morar aqui em cima, vamos fazer aqui 3 cabanas, vamos morar aqui em cima. Aí ele estava fazendo o quê? Obreiros estão aqui atentamente observando e ouvindo aqui. Pedro estava dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor é igual a Moisés, é igual a Elias, vocês são do mesmo tamanho. Como vocês são do mesmo tamanho, vocês são idênticos, então vamos fazer o seguinte: então vocês são igual, vamos fazer 3 cabanas para vocês. Você sabe o que o Pedro estava dizendo aqui, pastor Léo? Ele estava colocando Jesus aqui em pé de igualdade com Moisés e com Elias. Fala: vocês são idênticos, vocês são igual, então vamos fazer aqui 3 cabanas, porque vocês são do mesmo tamanho, vocês são igual. Aí naquele momento que Pedro está falando isso, aí naquele momento vai vir uma nuvem, e essa nuvem vem do céu e ela desce, e ela paira sobre aquele monte. Ela está entre os céus e entre aquele monte, uma nuvem, ela paira sobre aquele monte. Quando aquela nuvem ela paira sobre aquele monte, aquela nuvem ela vai representar a glória de Deus que encheu a casa quando Salomão inaugurou o templo, que o sacerdote não podia entrar e nem sair por causa da glória de Deus que estava ali. A nuvem vai representar a glória de Deus. Eu acredito nessa noite que aqui dentro desse santuário também tem uma nuvem, que ela está pairada aqui dentro, que representa a glória de Deus, que está pairada também aqui dentro desse santuário. Você não está vendo, mas se Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que tem uma nuvem da glória de Deus aqui dentro, que às vezes ela quer descer, mas não consegue. Às vezes por causa da incredulidade de alguns, ela não desce, mas tem uma nuvem que está aqui dentro também, dentro desse santuário. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando aquela nuvem ela paira sobre aquele monte, ó, escuta, quando aquela nuvem paira sobre aquele monte, do meio da nuvem vai sair uma voz, e a voz que sai do meio da nuvem, ela sai, e a voz ela aponta e diz assim: olha, a voz para os discípulos ouvirem. Os discípulos estavam colocando Pedro e Elias em pé de igualdade com Jesus. Aí quando saiu a voz do meio da nuvem, ela diz assim: olha, este aí é o meu filho amado, a ele todos devem ouvi-lo. Por que a voz que saiu do meio da nuvem não falou assim: olha, este aí é Moisés, Wilson, o grande legislador de Israel, homem que fez com que o povo de Israel, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, saísse do Egito. Moisés é o grande... Não, mas a voz que saiu do meio da nuvem falou: não, isso é... Não, a voz que saiu do meio da nuvem falou: esse aí é o meu filho amado, a ele todos devem ouvir.
da nuvem, não mandou que nós devêssemos ouvir Moisés e Elias. Você sabe por quê? Porque Moisés, Elias, é homem sujeito às mesmas paixões que nós. Moisés e Elias é homens falhos, como eu, como você, como qualquer um de nós. Mas a voz que saiu do meio da nuvem falou assim: olha, esse aí é o meu filho amado, a ele todos devem ouvi-lo. A voz que saiu do meio da nuvem mandou nós ouvir a Cristo. E por qual razão que nós devemos ouvir a Cristo? Por qual razão que nós devemos ouvir a Cristo? Primeiro, nós devemos ouvir a Cristo porque Jesus, Ele é o Salvador de toda a humanidade. Porque Moisés não tem mãos feridas, Elias não tem mãos furadas, mas Jesus, Ele tem mãos feridas, tem mãos furadas, e foi por você, e foi por mim, e foi por nós. Nós devemos ouvir a Cristo porque Ele é o Salvador de toda a humanidade. Mas Ele é Salvador e Ele é Senhor. Senhor de quem? Senhor dos que obedecem, mas Salvador de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus. E Jesus, Ele é o Salvador. Salvou rico e salvou pobre. Salvou um Zaqueu, que era chefe dos publicanos, quando Jesus entra em Jericó. Zaqueu sobe em uma árvore, e Zaqueu queria muito ver Jesus. Quando Zaqueu sobe em uma árvore, se esconde lá porque ele era de pequena estatura. Jesus vai passando, e quando Jesus passa, olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele recebe Jesus na casa dele gostoso, e a Bíblia vai dizer que Zaqueu fala para Jesus: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Ele é o Salvador, Salvador de rico, mas Salvador também de pobre. Jesus vai ao poço de Jacó, ele senta naquele poço de Jacó, e quando ele está sentado, vem uma mulher de Samaria, chamada Samaritana, vem com um pote, ou com um balde, com uma vasilha para tirar água. Quando ela olha de longe, que ela observa que Jesus está sentado à beira do poço, ela olha que Jesus é um judeu, e como ela era uma mulher samaritana, visto que os judeus não se comunicam com os samaritanos, ela quis voltar para trás. Quando ela quis voltar para trás, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. Ela falou: mas como pode o senhor, sendo judeu, pedir a mim de beber, que eu sou uma mulher samaritana, visto que o samaritano não se comunica com os judeus? Ele falou: mulher, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhes pediria, ele te daria água viva. E ela olhou para Jesus e falou assim: mas como pode o senhor me dar água viva, se o senhor não tem uma vasilha, não tem um cântaro, não tem nada? E Jesus falou: mulher, quem beber desta água tornará ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, fará dentro dele uma fonte que salta para a vida eterna. E essa mulher falou: Senhor, então me dá desta água. Aquela mulher recebe a água viva que Jesus dá, aquela mulher recebe a salvação e sai proclamando em toda Samaria, dizendo: vinde e vede um homem que falou tudo a meu respeito, ele é o Salvador de toda a humanidade. Mas Jesus, ele é o Salvador, por isso que nós devemos ouvir ele. A Bíblia diz que Jesus está na cruz, ao lado direito está um malfeitor, que segundo a tradição se chamava Dimas. Ao lado esquerdo está outro malfeitor, que segundo a tradição se chamava Gesta. E ali, Jesus na cruz, ele vai pronunciar, entre as 7 palavras da cruz, ele vai pronunciar palavra de perdão, ele vai pronunciar palavra de consolo, palavra de angústia, palavra de contentamento, mas ele vai pronunciar uma palavra de salvação, porque ao lado direito está Dimas, ao lado esquerdo está Gesta. E a Bíblia diz assim que Gesta olha para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e salva também a nós. Aí naquele momento Jesus calado,
E calado ficou. Do outro lado estava Dimas, olhou e falou assim para Jéssica: tu não temes a Deus nem na hora da tua morte? Nós estamos aqui porque os nossos pecados nos condenam. Por isso que nós estamos aqui, porque nós praticamos, nós merecemos estar aqui. Mas eu contou para Jesus e falou assim: mas esse homem aí, ele é justo. Esse homem nenhum mal ele fez, nenhum crime ele cometeu. E naquele momento, Dimas olha para Jesus e falou: Senhor, eu quero pedir para o Senhor uma única coisa: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, Dimas, ele olha para o homem que está ensanguentado, o homem que está com uma coroa de espinho na cabeça, o homem que está sofrendo, mas ele consegue enxergar em Jesus o Salvador de toda a humanidade. Ele consegue enxergar Jesus, aquele que ia salvá-lo, aquele que ia libertá-lo. Eu, você estamos aqui nesta noite porque um dia o sangue de Cristo, ele foi vertido não só na cruz, foi vertido no horto do Getsemane, foi vertido quando chicotearam, quando estava preso, foi vertido quando caminhava, quando a cruz foi colocada a coroa na sua cabeça, quando a lança que transpassou seu pericárdio, quando os pregos estavam nas suas mãos, quando os pregos estavam nos seus pés. O seu sangue foi derramado naquele dia, e foi por você e foi por mim, foi por nós que o sangue dele foi vertido. É por isso que daqui a pouco nós vamos participar da ceia, do vinho, do pão, porque vamos trazer a memória daquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e com grande autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós devemos ouvir a Cristo, porque ele é o Salvador de toda a humanidade. Mas nós devemos ouvir a Cristo não só porque ele é o Salvador, nós devemos ouvir a Cristo porque ele é imutável. Ele é imutável. Malaquias capítulo 4 ele vai dizer: eu sou o Senhor que não mudo. Hebreus 13:8 ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, ele é o ser imutável. Ele é imutável. E você sabe que entre os atributos que Deus tem, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Mas eu não quero falar sobre isso por causa do tempo, mas eu quero aqui resumir e falar aqui rapidamente só sobre os atributos incomunicáveis. E rapidamente, por causa do horário. Olha, quando mostra que o nosso Deus, ele tem atributos incomunicáveis, é porque ele é o único que tem esses atributos, é inerente unicamente ao nosso Deus. Os atributos incomunicáveis, por exemplo, ele é o ser imutável. O que é o ser imutável? Porque ele não muda. O tempo não faz ele mudar. O tempo não faz o nosso Deus mudar. O mesmo Deus que ele via na viração do dia e falava com Adão, é o mesmo Deus que de hoje fala conosco. O mesmo Deus lá do jardim é o mesmo Deus de hoje. Não pensa que houve mudança. Quem muda são os homens, mas Deus permanece o mesmo Deus. Ele permanece o mesmo ser imutável. Esse atributo é um atributo dele que é imutável. Então, se ele é um ser imutável, então você pode acreditar que esse Deus que ele é imutável é o Deus que ele fez a promessa e é o Deus que cumpre promessa. É o Deus que falou, está falado. É o Deus que dito, está dito, porque ele é um Deus imutável. Mas entre esses atributos incomunicáveis de Deus, Deus também tem um atributo que se chama onipresença, onipotência e onisciência. Ora, eu encerro aqui. Esses atributos incomunicáveis, eu quero lembrar que o diabo, ele não é um ser que tem esses atributos com Deus. O diabo, alguns por aí, às vezes querem atribuir ao diabo atributos que ele não tem. E você sabe que tem até gente que fala assim: o diabo está lá, o diabo está lá. Mas o que está espalhado por aí não é o diabo, são os demônios, são os adeptos dele. Porque o diabo, ele não é onipresente. Ele não está aqui e está na Bahia. Ele não está aqui e está em Pernambuco.
Ele não está aqui e está nos Estados Unidos. O que está espalhado são os demônios. Agora o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Talvez você aqui nesta noite já orou por alguém que talvez está lá no Nordeste, ou lá no Norte, ou lá fora do país. Você pode ter certeza que a sua oração, ela tem pés e anda, a sua oração tem asas e voa. E você pode ter certeza que o seu Deus é um Deus onipresente, que Ele está aqui, mas Ele está lá também. Ele está aqui, mas Ele está lá também. O problema está lá. Ele é o Deus que vai onde está o problema, porque Ele é um Deus onipresente. Mas Ele é um ser também que não só é onipresente. Onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele é um ser também onisciente. O que é o ser onisciente? É aquele que conhece todas as coisas, que conhece as coisas que estão reveladas e as coisas que estão encobertas. O diabo, ele não sabe aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa, o diabo sabe. Alguém pensa que não, o diabo só sabe aquilo que você pronuncia. O que você pensa, ele não sabe. Não sabe o que você pensa. Mas o seu Deus, o nosso Deus, ainda antes que venha a palavra na sua boca, na sua mente, ainda que você só pensou, você pode conversar só com Deus em pensamento. Fala, Senhor, olha aquele problema, Senhor, olha aquilo lá. Você pode ter certeza, Deus, Ele ouve pensamento, Ele vê pensamento, porque o seu Deus, o nosso Deus é um Deus onisciente. Mas eu quero aqui encerrar, mas eu quero aqui falar sobre o último atributo incomunicável de Deus, que é um atributo que é um atributo que o diabo também não tem. Ele não tem, porque você sabe que Deus, ele tem alguns nomes adicionais. Entre os nomes adicionais de Deus, você vai ver nomes adicionais de Deus, portanto, Jeová Jireh, o Deus da providência, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jeová Rahá, o Senhor que é pastor, Jeová Tiskenu, o Senhor está ali. Aí você vai observar os nomes adicionais de Deus. Mas entre esses nomes adicionais de Deus, Deus tem um nome que ele é chamado de Jeová El Shaddai. Quando se fala Jeová El Shaddai, eu quero falar isso aqui para você ter segurança quando você sair daqui. Quando fala Jeová El Shaddai, está falando assim: Deus é o Todo-Poderoso. O nosso adversário, tem muita gente, pastor Gilson, pastor Léo, que às vezes eles estão andando de cabisbaixo, dizendo: meu Deus, o diabo vai me matar, meu Deus. Aí tem gente por aí, não é? Graças a Deus não é nós, né? Mas tem gente por aí: oh meu Deus, passou um gato preto, fica com medo. Passou debaixo da escada, meu Deus, cara, tem medo. Aí tem medo da noite. Aí passou, tem uma encruzilhada, meu Deus, uma vela acesa e fica com medo. Mas o crente não tem medo disso, sabe por quê? Porque o seu Deus é muito maior do que essas coisas. O seu Deus é o Todo-Poderoso. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. É o Jeová El Shaddai. Levanta a sua cabeça nesta noite. O seu Deus é maior do que todas essas coisas. Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é mais Senhor. Ele pode muito mais. O diabo, ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Ele vai até aonde Deus permite que ele vá. Chega até um momento que ele fala assim: opa, daqui você não passa não. Não, daqui você não passa não. Quando ele fala daqui não passa, então se prepare, porque a vitória vai chegar, porque o nosso Deus é o Jeová, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, nós viemos neste lugar, não foi para ouvir a voz dos homens, porque a voz do homem, ela mata, ela traz divisão, ela traz tristeza, ela traz angústia, traz separação. Mas nós viemos aqui nesta noite ouvir a voz do meigo Nazareno, porque quando ele fala é diferente, Deus. Quando Jesus fala, o fraco fica forte. Quando Jesus fala, o caído se levanta. Quando Jesus fala, o desanimado recebe ânimo. Quando Jesus fala, aquele que está angustiado recebe alegria. Quando Jesus fala, irmão, aquele que está enfermo recebe a cura. E nesta noite Jesus está aqui no nosso meio e Ele quer falar com você mais uma vez. Amém.
pastor Josué. Coloque-se de pé, por favor. Leitura da ceia. Os diáconos que estão escalados, as igrejas, você preparem. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído e tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos aqueles que, já tendo professado a sua fé, sendo batizados nas águas, podem participar do pão partido e do cálice que representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós estamos vivendo um tempo em que a declaração de comunhão tem sido prejudicada. A declaração de comunhão é isso. É Israel que estamos hoje. Mas tem sido prejudicado essa declaração de comunhão por conta das dificuldades do dia a dia, pessoas que se veem presas ao trabalho e algumas outras situações que impedem a igreja de estar totalmente reunida, todos reunidos no mesmo propósito. E muitas vezes isso traz aquilo que Jesus mesmo falou, que por conta dessas dificuldades do dia a dia, vai chegar o sono da indolência, o enfraquecimento espiritual, e por isso mesmo ele diz que há entre nós muitos que dormem, né? Não é a questão do sono do descanso, não, mas é o sono da indolência que leva ao enfraquecimento espiritual. E isso é tão bom estarmos juntos, recebermos uma palavra e participarmos do pão partido que representa o corpo do Senhor. E eu louvo a Deus que nós temos sido sustentados pela palavra e pelo viver em comunhão declarado nessas reuniões. Você vai receber nesse momento o kit da ceia. Receba com aquele espírito de temor, Hoje, muitos lugares recebem o kit da ceia como se for uma coisa tão comum, sem respeito algum, sem consideração alguma. Mas nesse momento, nós estaremos recebendo o pão partido e o cálice para o que, irmãos? Para relembrarmos a morte do Senhor por nós, que nos dá o privilégio de, nesse momento, através desse ato, declararmos que estamos em comunhão entre irmãos e em comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos celebrando este ato com este temor e tremor até o dia em que o Senhor vier arrebatar a igreja, ou que seja também que nos chame a sua presença individualmente, e sejamos respeitosos com relação a isso.
Pode distribuir os kits. E enquanto distribui, vamos louvar a Deus com 4:4. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda digno ele como sou. Sou feliz por seu sangue verteu, Jesus, e com este meus crimes lavou, meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e o Jesus. Neste momento, Senhor, apresentamos este compartilho que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi imolado por nós na terra. Senhor, pelo que, mais uma vez, a tua igreja reunida, declarando assim a comunhão contigo, e declarando também a comunhão entre irmãos, apresentando esse pão que vamos tomar em seguida, Senhor, te dando graças por esse privilégio, Pai querido, de nos reunirmos
nesse lugar, nesse santuário, Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor, relembrando a morte do Senhor até que venha, pelo que damos graças por esse plano, Senhor, para participarmos todos juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelo que tendo dado graças, Ele diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tomemos o pão e participemos dele todos juntos. Deus amado, Jesus já nos preparou manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial olhar e de graça Deus te dá. Vem faminto para alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, participado do compartilho, Senhor. E agora te apresentamos esse cálice. Cálice este, que é, Senhor amado, que representa o Novo Testamento do sangue de Jesus. Senhor, pelo que damos graças por esse cálice que vamos tomar nós. Cálice esse que representa o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quantos crerem na palavra, creem que Jesus é o Salvador, recebendo como único suficiente Salvador, e sendo batizado nas águas. Senhor amado, possamos participar desse cálice, representando o sangue do Senhor, relembrando a morte do Senhor até que venha, pelo que damos graças para participarmos. E semelhantemente também depois de cear, tomando esse cálice, ele nos dá esse cálice do Novo Testamento no seu sangue, pelo que diz: tomai e bebei em memória de mim.
Oh
houve eleições, não tivemos a escola bíblica. Então não perca, nós estaremos estudando sobre a igreja e o Espírito Santo. Então, amanhã pela manhã, nós teremos a primeira aula. E, aproveitando a noite, nós teremos também o comentário da segunda aula para nós. Então, continuamos o estudo. No próximo domingo, já na terceira aula, que é o correto. Bem, irmãos, eu quero nesse momento chamar a irmã Rosinha aqui. Alguém deve esse bebê? Nós vamos orar pelo casal. Eles estão fazendo aniversário de casamento. E nós vamos orar por ele. Desce lá, cai junto com a sua esposa. Glória a Deus. Pastor Dionísio, não está aqui, não faz muito tempo, nós estivemos lá comemorando bodas de bronze do pastor Dionísio, né? E vocês estão fazendo que boda, vocês sabem? Quantos anos? 8 anos. Mas oficialmente 8 anos. Vamos estar orando pelo casal, que Deus abençoe, e sustentarmos. Nós estamos convivendo com uma situação na atualidade que o divórcio tem invadido a nossa arraial, né? Infelizmente, não é o que nós queremos, não é o que nós gostaríamos, mas infelizmente está acontecendo. E nós vamos orar em favor desse casal, para que Deus o sustente e eles continuem canal de bênção para a família, para a igreja e na sociedade, dando exemplo, em nome de Jesus. Pastor Deus. A paz do Senhor para a igreja. Meus queridos irmãos, vamos então postar nossas mãos para esse casal, para que Deus possa abençoá-los, guardá-los e dar força até o fim. Oremos. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Deus, Tu és maravilhoso e santo. Aqui estão Teus filhos, Teus servos, Senhor, aqui no altar, Deus, para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Senhor, abençoa estas vidas, que eles sejam felizes todos os dias da sua vida. Ó Pai, que possa, oh meu Deus, andar na Tua verdade, conforme Teus mandamentos. Pai querido, ó Espírito das Tuas mãos, dê graça, força, unção, bênção, para que sejam fiéis a Ti cada dia de sua vida. Pai, te agradecemos por tudo e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Tarcísio, vem agradecer a Deus pelo corpo. A paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai do céu, graça de todos, Senhor amado Deus, por estudo maravilhoso, Senhor amado, e mais uma ceia que nos concedeste, Pai amado. Eu te agradeço por essa oportunidade, por essa vitória, Senhor amado, de estarmos aqui, Senhor amado Deus. Quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor amado Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço por essa vez que Pai amado Deus, agora, Senhor amado, eu te peço, Senhor, nos quede em paz, levando a nosso lar, Santa Glória, dando uma noite de paz e tranquilidade, Senhor amado, e a campa de anjo ao redor de cada um de teus servos, em nome de Jesus. Amém. Logo após a bênção, não deixe de passar a nossa cantina, que tudo que você consumir ali é em benefício do serviço social da igreja. A ceia aí também a oferta, né? E a cantina que funciona totalmente a serviço da assistência social. Amém, queridos? Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louvando a Deus também por aqueles que participaram da live, que Deus abençoe a todos, louvando a Deus também pela vida do pastor Josué Fiuza, que nos deu o prazer de estar conosco nessa noite.
ministrando essa palavra para os nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Amém. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso. E a vitória nossa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém.